Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos nessa imersão sobre o propósito de vida com o tema restituição. Nela eu recebo pessoas aqui e essas pessoas contam a sua história de vida, a sua história de transformação e como tem causado um impacto grandioso na sociedade, na sua família, na sua casa e no seu lar. E hoje não será diferente. Agora à tarde eu vou receber convidados incríveis e no período da noite também. Agora à tarde eu vou receber a Laura Marco Marim. Ela vai contar uma história de superação, como ela tem vencido e tem lidado com a epilepsia, e como seu coração tem se proposto a cuidar e a se dedicar às pessoas. Gratidão a todos, gratidão a Laura que já chegou e eu vou chamar ela. Gratidão a Rita Barbosa que está aí. Loureiro que está aí, Loureiro Filho também, José, já chegou aí também, a Alice Pellegrini também já está aí, todos vocês gratidão. Começamos agora à tarde a nossa imersão, propósito de vida com o tema restituição. Eu vou chamar aqui a Laura, a minha convidada que vai contar a sua história de vida. Então, enviando... Aê! Consegui! Ela Consegui chegou! dessa vez. Cheguei. Eu quero agradecer, Laura, antes de eu passar para te contar um pouco da tua história, eu quero dar essa introdução aqui e dizer que sou grato por você receber o nosso chamado, o nosso convite para você compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que é uma história inspiradora, é uma história que vai me inspirar, vai inspirar todos que estão presentes aqui, vai inspirar a Rita Barbosa, que está aqui, vai inspirar o José, vai inspirar a Liz, e vai inspirar um monte de pessoas que estão aqui e que já participaram. Pela manhã tivemos palestras incríveis. Então eu quero agradecer a tua presença e quero agradecer a todos que estão assistindo agora e você que vai assistir depois, você que está assistindo esse vídeo no outro horário. Se você quiser encontrar a Laura, a descrição desse vídeo vai ter o link para você encontrar as redes sociais dela e conhecer um pouco mais do trabalho dela. Então nós estamos abertos, convidei ela para abrir o período da tarde, oficialmente abrindo o segundo período, o período da tarde, dessa imersão Propósito de Vida. Então dá o coração aqui embaixo, todos vocês, e compartilhe essa live com mais... Clica, mandou aviãozinho para várias pessoas também. Sim, pessoas precisam ouvir a história de vida. Vou passar para você se apresentar, dizer quem você é, de onde você está falando, e já começar a contar a sua história, e nós vamos fazendo esse bate-papo aqui no decorrer da sua história. Vamos fazer um bate-papo? Vamos fazer um bate-papo. Pessoal, eu sou Laura Marim, certo? Mãe, primeiramente, né? Filha, primeiramente. O que aconteceu? Quando eu nasci, eu tive epilepsia. Eu nasci com cordão umbilical todo enrolado. E nisso deu falta de oxigenação no cérebro. Isso, com qualquer pessoa, pode ocorrer outros danos, né? No caso, não só a falta de oxigênio, não só a epilepsia, pode ocorrer dá outro problema, a falta de oxigenação no cérebro, no nascimento. Então, o que acontece? No meu caso, ocorreu isso, então eu tenho essa decorrência, e desde os meus... A minha mãe só foi notar quando eu tinha 3 anos de idade, que eu fiquei parada no berço. E foi assim, aí ela foi procurar o que estava acontecendo, logicamente com o filho, com a filha, né? Porque a gente procura saber os porquês da vida. Sim. E foi aí totalmente com o neurologista. Não era nada fácil, porque tinha que se ir ao neuro. Eu fui muito assim, era muito longe, era muito, como é que eu vou dizer? O ônibus, eu me enjoava no ônibus, como qualquer criança. Eu via pessoas dentro do hospital. Então, entre aspas, a minha vida foi em hospital, né? Entre aspas. E eu fui crescendo com isso. Mas, assim, eu tinha aquelas, tipo, como eu falo, aquelas ausências que eu tinha também. Eu tive muita ausência. Eu tive convulsões também. Por isso que eu falo
eu oriento sobre a epilepsia, eu achei que eu tinha esse direito, porque não é direito, esse dever, no caso, de orientar mais pessoas, porque nem eu, como sendo portadora, eu sabia o que levar numa consulta de neurologista. Então, eu comecei a me tratar bem cedo. E aí, teve remédios que o que acontece? Todo remédio tem um efeito colateral. Até um chá tem. Se você tomar um chá mate à noite, você vai ficar acordada. Se você tem o chá de camomila, cidreira, aqueles mais calmantes para a noite. Se você tomar o chá de camomila, muito chá, vai te abaixar a pressão, como me abaixou uma vez. Você acredita que eu fiz isso? Me abaixou a pressão. Eu fui substituir o café por chá. Baixou a minha pressão. Então, nesse decorrer, o que acontece? Eu tive muito contato, e os meus pais são pessoas de muito mais idade que eu. Tem idade para ser os meus avós, cronologicamente, certo? Meu irmão tem 18 anos a mais que eu. Então, vocês fazem a conta. Eu tenho 58, eu fiz 59, tenho 59. Mais 18 é a idade do meu irmão, certo? Então, ele teria idade para ser meu pai. Os meus pais tinham idade para ser meus avós. Então, olha ele, olha a foto, aquela que te emocionou. Olha aquela foto linda. Olha meu paizinho, que lindo. Maravilhoso, que eu cuidei dele até os 98, e a minha netinha aqui, ó. Lindinha, ó. Essa foto eu amo. Esse era o meu pai, um lutador, certo? Em que eu sempre cuidei dele, sempre. A minha mãe faleceu com 75 anos e eu fui sempre em neurologista, sempre tentando me cuidar. E o problema na epilepsia é adequar a dosagem certa da medicação. E também a gente, Júnior, sabe aquela coisa de você fazer assim, muita coisa assim. Você vai trabalhar, aí você dá uma tremida e você não sabe que você tremeu. Tem muito isso, a pessoa epilética tem muito isso. O que acontece? Quando, tipo assim, você vê eu fazer isso aqui, você vê eu fazer isso aqui de leve, tremer assim. Uma tremidinha que eu dei de leve. Por um dos lados do rosto, ou para esse lado. Certo? O que acontece? Você vê. Eu não noto se ela for leve. Quando eu for notar, eu estou a ponto de ter uma convulsão. Então, isso muito... O que acontece? Nisso, eu já saio, tipo assim... Quando eu sinto isso, eu já saio... Se eu estou, geralmente, próximos, assim, aqui, no meu bairro mesmo, né? Eu já volto para casa, me enfio em casa. Se eu tiver, eu tenho em casa a convulsão. Ou então, me dá, depois que eu cuidei de uma amiga minha no hospital, que eu fiquei muito tempo, aí eu abusei. Aí foi caso de abuso, né? No caso, meu pai mesmo falou, você vai cair de cama. Porque eu não me alimentava bem, não comia bem, ficava no hospital até 9 horas da noite. Chegava às 6 da manhã, saía só 9 da noite, ia trabalhar. Ele não me via em casa direto. Então, era uma correria total. E sempre assim. E as ausências são assim. É aquela coisa, minha prima sempre falava assim.
para mim. Eu falava assim, a princesa quer chegar até o castelo. Eu queria falar para ela, por exemplo. Aí eu falava, a princesa, aí eu parava. Aí ela falava assim, aí eu dava aquele branco total. Eu falei, aí ela falou, a princesa, ela falava, você falou, a princesa. Aí voltava tudo na cabeça. Vinha toda aquela história. Tudo que eu queria falar. Eu falei, a princesa voltou até o castelo e foi e continuava falando. E foi assim durante anos, certo? Eu tentei empregos, eu tentei até depois, tipo, cheguei a casar, tudo, né? Namorei, fui na discoteca, adoro dançar, né? Adoro. Que mais? Tem coisas na vida. Música, dança, a gente se diverte, né? Adoro brincar também, fazer brincadeiras. E a gente continua, a gente tem que levar uma vida normal. Entendeu? Eu continuei com a minha vida assim, até que chegaram para mim um dia, minha prima falou assim, você tem que trabalhar. Como que você vai fazer? Aí eu pensei comigo e falei assim, tem que trabalhar, eu vou trabalhar. Foi aí que começou a parte do desemprego, né? A parte de a gente trabalhar e notarem que você treme. Perguntarem por que você treme. Essas coisas. E de vez em quando mandarem você embora. Ou então falarem para você não. Outras coisas, né? Ou te julgarem. Aí eu comecei a vender muitas coisas, né? Fazia muitas coisas, assim. E cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas de mais idade. Depois eu cuidei dos meus pais até o final da vida deles aqui. E também, além disso, eu comecei a cuidar dos vizinhos, de pessoas com Alzheimer, com Parkinson, né? Outras, a minha, que eu falo que é ex-cunhada, é cunhada, né? Não tem ex no termo jurídico. Como que eu vou dizer? Que ela tem ansiedade, pânico, ela não tem ansiedade, ela tem pânico e ela tem outra. Síndrome Ansiedade, pânico e depressão. Depressão? É. Então eu fico puxando. Entendeu? Fico puxando. Fico puxando ela para quê? Para ela ficar mais animada. Mas o que eu tiver que falar para ela, também vou falar. Eu sou eu falo de uma maneira mais... Dependendo de como ela vai entender. Como ela esteja. Que eu conheço a peça, né? Conheço. Porque eu morei com ela, entendeu? Porque quando eu me casei, foi assim. Eu me casei e eu fui morar na casa da minha sogra. Não fui morar na casa sozinha. Na época, meu marido disse assim... Não, a minha mãe está esperando a gente. E eu pensando que ela realmente estivesse esperando a gente. E ela não estava esperando, coitada. Nem tinha condições de esperar. Então, eu morei num quartinho, que seria o quarto dele, que era uma edícula atrás, né? Era só o quarto dele, em que eu peguei todas as coisas que eu tinha dentro do meu quarto aqui em São Paulo. Meu tio, com uma Kombi, levou tudo para lá
Então, o que que era? Era aquela moda de ter sofanete na casa, né? O que eu fiz? Eu montei uma sala, só que tinha um armário, né? Então, era uma saletinha, montei uma saletinha ali, tinha o sofanete, tudo combinando. Ver o tapetinho, tudo, tal. E o que aconteceu? Nisso, à noite, o sofanete virava a cama. Pronto. Minha mãe me deu uma televisãozinha pequenininha, assim, que eu coloquei no meio do armário, para ver qual que o que desse para assistir. E a gente foi fazendo. E aí teve o primeiro filho. Foi meu filho, que é o mais velho. Tem 39 anos. Né? A minha filha, ela já... Ó, aqui, olha que lindinha. Isso foi na formatura dela. Eu e ela juntos. E as minhas netinhas, olha que bonitinho, olha que bonitinho, aqui. Só que agora não tá. Isso daqui é bagunça, né? Fazendo bagunça no sofá, só pode, né? Porque aqui elas estão com um bichinho de pelúcia meu, certo? Porque esta daqui, quando ela era pequena, ela me fez dormir com todos os bichinhos de pelúcia na cama. Certo? Eu e ela, quase que eu saio fora da cama. Agora elas não estão grandes. Essa pequenininha está com 18 anos. E essa foto que eu quero mostrar agora, tá vendo? Não é propaganda não, tá? Essa é a foto da minha sogra. Então, aqui nós temos 3 gerações. Eu e a minha filha. Isso num passeio. Ela já é falecida, né? E eu sempre brincava, porque eu cuidava dela. Né? Eu vivia cuidando dela. Eu ia para Santos para cuidar dela. Né? E eu jurei para ela que eu ia cuidar da minha cunhada. Então, essas são poucas das... Tem uma que eu estou fazendo cosquinha assim nela para ela dar risada. Mais ou menos por aí. Então, por isso que eu digo que as pessoas têm que continuar a viver. Porque a vida, ela não para. E você a felicidade que as pessoas tanto buscam, ela está dentro de você. Eu vi você comentando, nossa, eu tinha inveja daquele casal que ficava feliz, tal. Não precisava ter inveja. Eles estavam naquele. Mas é aquela coisa, é que a gente quer ter uma pessoa para a gente quer ter uma pessoa com a gente, que divida a felicidade, né? Só que a gente tem que ser feliz primeiro com a gente, tentar bem com a gente. E aí, a gente também vai passar a ter o que? Essa felicidade. Que nem você, um exemplo, você organizando as coisas para os seus filhos. É lindo. Eu vi você falando. Maravilhoso. E eu falo sobre epilepsia no meu Instagram, que eu acho que eu não faço mais do que obrigação, o pouco que eu sei, certo? Eu tenho 3 netos. O menino eu tive menos contato. Ele tem um pouco de, se eu não me engano, é Down que ele tem, né? Eu não achei uma fotinho dele, porque tá aqui no celular, eu não sei
passar. Mas ele é lindo, ele é loirinho, lindo, é a cara do pai. E você não diz que ele tem, não, filho. Porque o pouco que ele tem, né? As meninas cuidam dele, também ajudam a mãe a cuidar. É pela parte do segundo casamento da minha filha, né? E eu sempre tento esclarecer as partes de o que você pode fazer para dar um diagnóstico mais preciso da epilepsia. Fora desenho e pintura, gente, que eu também desenho e pinto. Com licença. E tem este papelzinho assim, tá vendo? Que foi uma das últimas lives que eu fiz. Que as pessoas não fazem. Escreve aqui, pessoal, não esqueçam. Mês, aí aqui escreve o dia. Quem tem epilepsia, ausência. Como eu tenho ausência, que é o esquecimento. Aqui é convulsão. Isso aqui é muito importante. Quanto tempo durou a convulsão? Certo? Porque se você entregar isso para o médico, para o neurologista, de qualquer patologia, ele já dá o diagnóstico rapidinho. O que eles mais precisam é isso. O que eles mais precisam é isso. A minha epilepsia, ela não é diagnosticada com... Ela só é diagnosticada com... como que eu vou dizer? No eletro. Só que é eletro em vigília que dizem. Então eu tenho que ficar com sono, bastante sono, eu tenho que dormir pouco um dia antes. Então eu tenho que ir acompanhada nesse eletro. Eu vou fazer o eletro, faço vários testes, né? Dão vários testes para fazer. E o que acontece? Nesse eletro eu tenho que dormir um pouco. Certo? Só que se eu entregar isso daqui para o médico, na consulta é uma beleza. Então o meu já está preparado para março, porque eu não tive nenhuma convulsão ainda. Vou fazer o meu. Se for outra patologia, você faz assim, ó. Tem mais coisa, você faz assim. Escreve março aqui, você faz mais coisinhas assim, ó. Divide e faz. E a minha vida foi sempre com ela. Sempre ao lado dela. Sempre com propósito, sempre com legado. Sempre Deus no comando. E eu sabia que tudo ia dar certo. A tua história é incrível. Eu quero só ler alguns comentários aqui, passar rapidinho e já continua de novo. Porque na hora que tu falou lá do Alzheimer, a Rita Barbosa falou que cuidou também do pai dela com Alzheimer até o final. Aí passou a Lisiane, falou que também tem uma filha formada e tem 3 netinhos. E apareceu o Alisson Soares aqui falando, vovó. O Alisson é o meu neto. Da Então, Selma. Pode continuar e depois mais eu vou fazer pergunta. Continua contando a história aí. Pode fazer. Não, e eu sempre convivi com ela, eu aprendi a conviver na realidade com ela, né? Porque, tipo, quando os meus filhos eram pequenos, o que aconteceu? Eu tive convulsões de cair na rua, ser quase atropelada. Eu lembro de uma vez eu levar os meus filhos para escola ou para creche, algo assim, aqui perto, no bairro. Eu levar eles para lá e o que aconteceu? Eu acabei de deixar eles dentro da escola, eu voltando, a minha sorte foi que eu caí na calçada. Eu não caí na avenida.
daqui. E aí tentaram me socorrer. Tentaram me socorrer, tentaram, tipo, dar água, abrir a boca, você entendeu? Eu me lembro da pessoa até reclamando que não conseguia abrir, que não conseguia dar água para mim, tadinho. Aí, sorte que tinha, na época, sorte que tinha uma moça, que ela estudava. Ela ia pegar o ônibus e ele estudava medicina, alguma coisa. E aí, ela me acompanhou até em casa. Ela esperou eu recobrar um pouquinho a consciência por causa da convulsão, né? E ela voltou. Ela voltou para... Ela foi comigo até em casa, né? Na época, meu marido ficou tomando café, não, da manhã, então. Vendi pano de prato de porta em porta também. Foi aí. E antigamente eu era muito tímida, sabe, menina? Era muito tímida. Eu ainda sou, tá? Mas antes eu era mais tímida ainda. Era bem tímida, o que ia acontecer? Bem acanhada. Aí, minha prima que cutucava, olha, fulano tá afim de você. Eu falei, tá nada, tá nada. Não tá? Tá. Falava, não tá, não. Que eu ia nas discotecas, eu não olhava. Tipo assim, as minhas amigas até hoje falam, olha pro lado, Laura. Você quer arrumar uma pessoa, olha pro lado. Olha pros lados. Porque eu não fico reparando. Eu não fico reparando. E isso que acontece? Eu sou muito desligada à parte. Então, nisso, a minha prima que fazia a parte de ficar olhando se o rapaz ficava olhando para mim ou não. Isso acontecia muito comigo. E até hoje, minha amiga, tem umas amigas que falam assim para mim: olha pro lado, vai. De vez em quando eu brinco, ninguém gosta de mim. Sabe? Tô fazendo draminha. Eu acho que a pessoa tem que se movimentar. E Deus sempre esteve na minha vida, né? Eu nunca fui assim, tipo, meu pai, minha mãe, eles sempre, tipo, levavam para brincar com os meus primos, com os filhos dos meus primos, né? Então sempre foi assim, brinquei com crianças mais jovens que eu, e eu brinquei, eu contava histórias para eles, então eu ia no cinema, eu aproveitava que como quando eu ia me tratar, a gente tinha o quê? Se tratava pelo governo. Então, eu tinha que chegar muito cedo. O médico era só às 4 horas da tarde. Então, às vezes, o que a gente fazia? Vamos no cinema. Ou então eu ficava passeando de elevador no prédio. Subindo e descendo no elevador. E andando pelos andares. Né? E eu tive muitos problemas, né? Tipo, se a gente não tem fé, a gente não anda nessa vida. Se a gente não tem amor, a gente não anda nessa vida. A pessoa que é dada a você é porque chegou a hora de te dar. É aquela pessoa adequada, aquela pessoa que foi escolhida para você. Entendeu?
É essa que vai ficar junto com ele. É essa que vai fazer ele feliz. Entendeu? É assim. Porque o meu, eu sou divorciada, né? O meu marido, ele pediu a separação. Foi difícil, foi bem difícil. Quando foi... Eu sabia viver, tipo assim, eu estava acostumada, eu me virava vendendo panos de prato, colocando dinheiro dentro de casa para ajudar minha ex-sogra, porque eu fui criada dessa maneira, a ajudar dentro de casa. A minha mãe me criou assim, sempre ajudar dentro de casa. Então, uma maneira que eu arrumei de ajudar em Santos, cuidando dos meus filhos, ao mesmo tempo, foi o quê? Eu não, lá não se arruma emprego fácil, no litoral. Não se arruma. Eu ia em shopping, eu perguntava em lojinha, eu mandei currículo, nada. Aí eu vim aqui para o Brás. Não, minto, não era o Brás. Antes, era uma amiga minha que tinha uma empresa de pano de prato. Fui, comprei 100 panos de prato. Foi a primeira vez. Eu comprei 100 panos de prato. Entendeu? Enchi o guarda-roupa de pano de prato. Você via? Você via? Aí quando eu mostrei para o meu marido, eu vou vender isso. Ele falou assim, você não vai vender isso. Ele falou, duvido. Eu, tá, né? Eu já tinha dito para ele. Quando ele foi ver, eu já estava nos 300 panos de prato. Eu pegava e vendia, tudo em Santos, os panos de prato. Quando ele foi notar que eu estava vendendo os panos de prato, porque, por exemplo, eu andava com uma sacola e com os panos no braço. E andava com uma sacola, né? E eu ia de porta em porta realmente oferecendo. Uma vez eu parei num cafezinho, eu lembro até hoje, porque eu não tinha comido nada, eu parei num cafezinho para... Aí eu falei assim, até falei para a moça, não, você quer pano de prato? Tal, porque eu tô vendendo, tal. Ela falou, não, eu não posso comprar. Aqui não pode, o patrão não deixa. Aí eu falei, não, mas se você quiser, eu vou na sua casa. Aí ela falou assim, você vai mesmo? Eu falei, vou. Então eu tinha várias clientes assim, eu ia até a casa dela, mostrava também os produtos que eu tinha. Sempre foi assim, sempre continuei fazendo isso, sempre trabalhando assim, sempre com o pano de prato. Eu fiz muita clientela assim. Depois eu comecei numa lojinha perto de casa, fazendo o quê? Bijuterias. Tinha bijuterias, tinha meia, tinha, que mais que tinha lá? Tinha um monte de coisa. E eu atendia lá. E nisso, eu também comecei a fazer o quê? Eu ficava de olho no meu sogro, porque ele ia no bar de frente. E uma vez o rapaz veio oferecer, o dono do bar veio oferecer camiseta para a dona, né? Aí
teve uma hora que ela entrou, aí eu falei assim, olha, quando meu sogro estiver lá, se ele estiver devendo alguma coisa, você me avisa, viu? Aí teve uma vez que ele chegou para mim, viu que a dona não estava, ele entrou ali e falou assim, não posso falar o que acontece? Eu falei, pode, o que foi? Ele falou, ele não está devendo nada, não. O pessoal espera ele beber. E aí pede dinheiro emprestado. E ele ia beber justo quando ele recebia a aposentadoria dele, tadinho. Pediam um dinheiro emprestado para ele. E aí o que acontecia? Ele dava, ele não sabia para quem. E eu muitas vezes fui buscar ele no bar, fui buscar ele na rua. E ele sempre teve contato com os meus filhos, né? Continuou tendo, porque ele era o avô. Então, continuou tendo. Que é o seu Edgar. Certo? Não tenho, agora eu não tenho foto dele aqui. Não trouxe dessa vez. Da próxima live eu trago uma foto dele. Vou ver se eu consigo uma foto dele. Tem alguma pergunta? Eu já faço a pergunta. A Lisiane está se comunicando muito com a tua história. Porque ela também está relatando e lembrando que começou a trabalhar muito nova, e cuidava dos irmãos pequenos também, e eles tiveram que trabalhar. E às vezes ela trabalhava também com artesanato, com quadro, cartões, papel vegetal. Então tem toda essa história de vida e transformação que quando tu está contando aqui também, as pessoas se sentem representadas na sua voz, na sua história, porque ativa a memória afetiva de lembrança de coisas que a pessoa viveu durante a sua infância, durante a sua jornada, durante toda a sua vida. Então, desde já nós estamos aqui. Passa muito rápido, mais da metade, mas nós vamos continuar conversando aqui. Quero agradecer a presença de todos que já estão aqui conosco presentes. A Estela Garcia também, que acabou de chegar aí. A nossa parceira aí também nos movimentos sobre propósito de vida. Agradecer e também fazer essa pergunta para ti, por quê? Foi difícil para ti, na infância, lidar, não digo na infância, mas no decorrer de toda a tua vida com essa questão da epilepsia, da questão de trabalhar cedo também para se manter, para ajudar em casa. E aí, como é que tu vai levando hoje isso, depois de tu ver toda essa tua jornada, de tu ver toda essa trajetória, e de como você lidou com a epilepsia na sua infância? A Liz também colocou aqui, comentou, que a gente tem uma bebê que ela tem paralisia cerebral e ela tem epilepsia também. Ela sente essas crises também, ela é pequenininha, ela tem 2 anos e alguns meses, 5 meses, se não falha a memória. E aí o que acontece? É uma criancinha muito especial e tem um desafio a lidar com a situação. Tem um desafio para você lidar com a epilepsia, para as pessoas que estão em volta entender como viver ou conviver com uma pessoa que tem epilepsia, quais são os cuidados que deve ter, como agir no momento que a pessoa tem uma crise. Eu tenho certeza que a tua história ela vai impactar, vai alcançar muitas pessoas. Isso vai estar no livro. Como socorrer a pessoa epilética. Socorrer uma pessoa epilética, você só coloca de lado. Como lidar com uma pessoa? Com uma pessoa normal. Por quê? A gente quer se tratar do normal. Uma criança quer brincar normal. Só que o que você tem que ter? Tem que ter cuidado do quê? De quando ela entrar na água, você sabe que ela tem convulsão. Você já fica de olho. Se ela tiver uma convulsão dentro d'água, ela pode morrer afogada. Você entendeu? Entendi. Aí tu continua, e daí tem uma pergunta aqui para ti que eu vou fazer, já e tu vai continuar respondendo. Está perguntando aqui a Lisiane se tu faz algum tratamento hoje, e a Estela Garcia está falando que o ex-marido dela também vivia muito com esse problema de
viver com esse problema na pele da epilepsia. Pode continuar. Então, eu me sinto, na realidade, eu me sinto vitoriosa. Eu me sinto vitoriosa. Por quê? Eu saio, eu vou nos eventos em Alphaville. Eu levo os meus remédios. Eu vou nos eventos em Alphaville. Se eu precisar ir, eu vou. Mas os meus remédios estão na bolsa. Se eu precisar tomar o meu remédio, eu vou sair do lugar, vou lá na cozinha e tomo o meu remédio. Se eu não estiver bem, eu não vou num lugar. Eu fico aqui em casa. Eu sempre vou fazer assim. Certo? Então, eu sempre vivi assim. Eu sempre ando mais, como é que se fala? Atualmente eu ando mais acompanhada. Antigamente eu não andava tão acompanhada. Você não me achava na rua. Entendeu? Eu tive um namorado que falava assim, Laura, você tem rodinha no pé. Ele falava pra mim. Ele falou, se a gente não te acha normalmente a pé, imagina você com um carro. Eu falei, é uma pena, né? Falou de carro aqui, tu acabou de falar de carro aqui, a Estela falou que o ex dela, o caso dele era gravíssimo, que ele teve, parece, 3 acidentes e teve dois mortes no acidente. Mas no caso, um epilético, tem muita gente que dirige por necessidade. Pessoas epiléticas. Mas o correto seriam as pessoas epiléticas, elas não podem, elas têm que fazer. Hoje existe operação para epilepsia. Depende do grau, existe operação. Então, o que acontece? O neuro que vai dizer. O meu é tratado com remédios. Então, hoje existe operação. E após 5 anos sem convulsão, depois da operação, aí você pode pegar no carro. Porque senão você vai acontecer o quê? Você vai ter uma convulsão no volante. Eu tinha muita vontade de pegar um carro. Eu só não pego, por causa que eu sei que se eu for pegar, se eu vier com uma convulsão, bater em algum lugar, vai ser a minha vida. Mas o meu problema é que se eu pegar e for num ponto de ônibus, vão ser outras vidas que eu vou estar prejudicando. Então, eu penso muito nisso. Você entendeu? São coisas que a gente tem que tomar uns cuidados. O epilético, ele tem muitos, assim, você vê nos parques, não pode. Agora, antigamente não tinha. Hoje em dia tem. É uma pena, né? Eu ia em todos os brinquedos de velocidade, eu ia. Por exemplo, falaram para mim, eu falei uma vez para o neurologista, em qual brinquedo que eu não posso ir? No Play Center, por exemplo. Uma vez teve uma excursão, e eu perguntei a ele, posso ir? Vai ter uma excursão, posso ir? Aí ele falou assim, pode, só não pode na roda gigante. Na montanha-russa. Por quê? O caso da montanha-russa. Porque se vier a ter convulsão, você cai de lá de cima. Entendeu? O problema da montanha-russa, com aquelas quedas que é muito... dá aquelas sensações, vai, volta. Então, o que acontece? Acelera. E nisso eu posso ver até uma convulsão. Se eu tiver uma convulsão dentro de uma montanha-russa, eu posso cair. Porque não tinha tanta segurança quanto hoje em dia. Hoje em dia você vê que em todos os brinquedos está escrito
não pode entrar pessoas epiléticas. Se eu não disser que eu sou epilética, eu entro. Né? Então, é esse o caso. Ela é uma coisa, assim, como que eu vou dizer? É uma doença camuflada, porque ela não te dá um diagnóstico. Assim, eles te dão um diagnóstico, você pode fazer determinadas coisas, mas você tem que tomar muito cuidado com o estresse, a nível de se estressar, entendeu? A nível de se cansar muito. Eu, quando meu pai faleceu aqui, eu fiz uma limpeza aqui na casa, tudo tal, que eu cheguei a comentar com você que eu tive uma convulsão aqui em casa. Depois. Eu cheguei até a convulsão, sim. Parar, tive a convulsão, né? Eu já tive convulsão de abrir a testa. Então, também.